Fala pessoal, para a gente fechar esse módulo aí, esse primeiro módulo de ecologia, fica faltando a gente falar sobre sucessão ecológica. Sucessão ecológica eu já vi cair em prova de maneiras muito variadas. Então eu já vi cair em prova perguntando relações entre o começo e o final da sucessão ecológica. Já vi aparecer só uma foto e perguntar que processo é aquele que está acontecendo. Né? Isso caiu na prova da UERJ um pouco atrás, tipo, te dá uma foto parecida com essa. E aí ele te perguntava qual o processo que está acontecendo, né? Então, o que, que é... Então ela cai de bastante forma diferente na prova, tá bom? O que, que é uma sucessão ecológica? Seria o processo gradual, lento, de mudanças da estrutura da composição de uma comunidade. Lembra, comunidade é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Então aqui a foto, bem basicona, está colocando aqui para gente uma escala de tempo, tá bom? E que a gente tem as espécies que estão colonizando um determinado local ao longo desse tempo. Então a gente vai ter algumas espécies que são pioneiras, as primeiras a chegarem. A gente vai chegar a um momento de uma fase intermediária até o auge que aquele ambiente consegue sustentar aquela comunidade, que a gente chama de comunidade clímax. Comunidade clímax é quando chegou no auge do que aquele ambiente consegue sustentar daquela comunidade, tá bom? E essas fases recebem nomes, tá? Essese seria o nome dela das primeiras etapas das espécies pioneiras. Depois, num segundo momento, a gente chama de série, tá? Alguns livros chamam até de série E, tanto faz. E depois, por último, a comunidade clímax. Então vamos lá, como é que funciona essa sucessão ecológica, tá? Então imagina aqui um ambiente, essa rocha nua, que não tinha nenhuma forma de vida. A gente pode dizer que era um ambiente estéril, ou seja, não tinha vida naquele ambiente, tá? E aí, trazido pelo vento, né, às vezes pela água de rios que passam perto e etc., que transbordou e levou, de diversas formas, a gente pode ter os líquens, tá? O que, que é o líquen? Líquen ele é uma associação entre algas, os líquens, perdão, gente, são associações entre algas. Não tem esse ezinho aqui não, tá, gente? Peguei a imagem na internet direto, líquens. Então, eles são associações entre algas e fungos. Então, do lado de fora a gente tem o fungo, ali no interior a gente tem algas. Uma relação de mutualismo, simbiose até, né? Que os líquens, os fungos, eles pegam águas, sais minerais, evitam que a alga desidrate e manda essa água e sais minerais para a alga. A alga vai lá, faz fotossíntese, dá alimento para o fungo. Rola uma troca entre eles. O que é muito interessante, essa associação é uma associação que é meio que sustentável, né? Então, os fungos eles vão soltando ácidos orgânicos nas rochas que vão fragmentando essas rochas, soltando sais minerais. E ele consegue se estabelecer ali, só com a água da chuva, sol e esses sais minerais que ele vai soltando nas rochas, tá? Então, geralmente os líquens estão relacionados a espécies pioneiras. Musgos também. Os musgos eles dependem muito pouco do ambiente. O que mais vai depender vai ser de umidade, tá, gente? De água. Então vai precisar de um ambiente que precise de água, esteja próximo de água, da água, até para eles conseguirem se reproduzir. Matéria de botânica que vocês vão ver bem lá, mais lá na frente. Só estou adiantando. E aí eles começam a modificar os microclimas dessa região aqui. O microhabitat começa a ser modificado pela presença de fungos e musgos.
começa a reter mais umidade, começa a ter mais sais minerais, começa a ter mais matéria orgânica no solo para ser decomposto, logo favorece a proliferação de decompositores, como bactérias e fungos que se espalham pelo ar, tá? E aí a gente começa a formar pequenas ervinhas e pequenos arbustos que cobrem essa superfície da rocha. Repara que a rocha, ó, ela está sendo cada vez mais degradada. Aqueles ácidos orgânicos que eu falei para vocês vão desmanchando e liberando sais minerais, formando o solo. Com o tempo, essa rocha vai ser ainda mais degradada e vão chegar vegetações maiores, espécies de animais maiores também, né? Geralmente, nesse comecinho aqui, a gente vai ter pequenas larvinhas de animais, animais muito pequenos. Nesse segundo, a gente já vai ter espécies, na segunda etapa, né, nas séries, a gente já tem espécies maiores, né? A gente já começa a encontrar insetos maiores, artrópodes maiores, tá bom? E na comunidade clímax, aí é a chegada dos vertebrados, plantas vegetais de alto porte, de grande porte, né, como pinheiros, como as angiospermas, gimnospermas, até o máximo que aquele ambiente consegue suportar, tá bom? Então você vai percebendo que eles vão modificando as condições do solo, modificando as condições do clima, para que novas espécies possam chegar. Então a gente vai ter as espécies pioneiras, depois as espécies intermediárias e, por último, as espécies da comunidade clímax. Tá? Cuidado, essa sucessão ecológica ela não acontece só no ambiente terrestre, pode acontecer em ambiente aquático também, né? A formação de uma lagoa, por exemplo. Tive lá uma região que ela foi transbordado de um rio, essa água do rio pode ter migrado para uma região, né? Chegando ali apenas só conseguindo manter o plâncton, o fitoplâncton principalmente, e o zooplâncton, pequenos animais. Com o passar do tempo, vão se abrigando algumas espécies vegetais, vão chegando algas de maior porte, né, também, animais de maior porte, até formar uma lagoa, chegada dos vertebrados. Isso pode continuar ao contrário também, tá, gente? É uma sucessão ecológica, como está aqui do lado, ó. Com o passar do tempo, essa lagoa ela pode começar a receber depósito de materiais, depósito de nutrientes, vai diminuindo a coluna da água, vão chegando espécies de vegetais, esses vegetais vão se abrigando ali próximo, trazendo mais sais minerais, aumentando a umidade, até a chegada dos vertebrados e da comunidade clímax. Então a gente pode ter uma sucessão ecológica também no ambiente aquático, de ambiente terrestre. Pouco comum em prova, tá, gente? Quando a gente fala em prova de vestibular, a gente está falando de um desenho mais parecido com esse, tá bom? E aí eu preciso que vocês tomem cuidado. Eu fiz questão de pegar essa questão de vestibular e colocar aqui para vocês. Por que de fazer esse exercício? Por quê? Porque a galera cai na pegadinha. Cai na pegadinha. Olha o que ele está falando. A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos Pampas gaúchos, famosos campos limpos no sul do Brasil. Galera, qual é a comunidade clímax dos Pampas gaúchos? A comunidade clímax dos Pampas gaúchos é formada por capim e árvores espalhadas, pequenos arbustos e árvores espalhadas. Esse é o clímax. Ah, Vinícius, o clímax não tem que ser a floresta amazônica? Não, porque aquele ambiente, com aquela temperatura, com aquele clima, não suporta uma vegetação como a da floresta amazônica. Mesma coisa, na Caatinga, lá no sertão nordestino. Qual é a comunidade clímax da Caatinga? Pequenos arbustos, cactos, algumas pequenas árvores de médio porte. É a comunidade clímax da região, não vai ser maior do que isso nunca, porque o ambiente não suporta isso nunca. E olha o que ele está colocando, na fase 1, nada. Fase 2, surgindo pequenos líquens. Tá vendo que ele bota aqui? Na fase 3,
começam a aparecer os capins e os líquens. Na fase 4 só tem o capim. Tô no clímax. Tá? E aí ele bota, ó, na fase 2 temos a sucessão secundária, uma vez que na fase 1 ainda vou explicar para vocês o que é a sucessão primária e secundária, tá? Mas não está relacionado, eu vou explicar o porquê depois. Isso aqui está errado e a gente ainda não chegou lá. Tá? Na B, ocorre maior competição na fase 3 e na fase 4. Galera, uma vez que capins e líquens habitam a mesma área, não necessariamente está rolando maior competição porque o ambiente tem mais nutrientes, a gente não pode afirmar isso. Após as fases representadas, ocorrerá o estágio seguinte, com arbusto de pequeno porte? Não posso dizer isso também. E depois o clímax com árvores. Isso aqui, não, nem sempre. O clímax dos Pampas Gaúchos não aguenta. O ambiente não aguenta árvores como a floresta amazônica. Muita gente marca isso aqui, ó, como se toda a comunidade de clímax fosse só a floresta amazônica. Não, a floresta amazônica ela é clímax lá para aquele ambiente dela, né, de árvores mais altas, de grande porte, folhas largas. Depois do estabelecimento 4 é que surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão ecológica. Nossa, a sucessão ecológica já começou desde o começo. Tá? Gabarito, letra E. A comunidade atinge o clímax na fase 4, situação em que a diversidade de organismos e biomassa tendem a ser constantes, ou seja, não mudar muito mais. Gabarito, letra E. Eu coloquei esse exercício para a gente perceber que a comunidade clímax nem sempre é uma vegetação como essa que está colocada aí no final. Tá? Pode ser uma vegetação menor, formada por gramíneas, como a gente viu ali, capim, né? Como a gente viu nos Pampas Gaúchos, cactos, como a gente vê na Caatinga. Não precisa necessariamente ser de grande porte, é o quanto o ambiente vai conseguir aguentar. No máximo que o ambiente consegue aguentar é o clímax. Tá? E agora sim, a gente tem dois tipos de sucessão ecológica. A sucessão primária e a sucessão ecológica secundária. Tá? E o que é a sucessão ecológica primária? Aqui, ó. Isso é o ponto principal. Não existiam seres vivos. Então, a sucessão ecológica primária é aquela que não tinha nenhuma forma de vida. Exemplo, rochas nuas, como a gente falou lá no começo, né? A gente iniciou de uma rocha nua, tá? Dunas, ilhas vulcânicas. Acabou de se formar a ilha da erupção do magma. Pô, uma rocha nua, não tem nada ali, tá? Lagos recém-formados, como a gente viu ali no anterior também, tá? Tem alguma discussão muito forte nos livros sobre no cone vulcânico após a erupção vulcânica, porque a temperatura que a lava desce é tão grande, mas tão grande, que ela praticamente não deixa nenhuma forma de vida chegar naquela região. Ela esteriliza as formas de vida da região. E aí a galera discute se é primária ou secundária, se sobra alguma forma de vida, se não sobra. E aí rola essa discussão. Hoje aceita-se mais que é uma sucessão primária porque ela meio que esteriliza mesmo a área devido à temperatura. Tá? Já a sucessão secundária, ela está acontecendo numa região que já tem alguma forma de vida. Tá? Então existe uma forma de vida ali, ela não é estéril, por isso secundária. Tá bom? Aqui na questão ele coloca, ó, na fase 2 temos a sucessão secundária. Não, porque na fase 1 não tinha nenhuma forma de vida. Na 2 não quer dizer que é secundária. A sucessão secundária significa que aqui na fase 1 já teria alguma forma de vida para iniciar. E não, na fase 1 não tem nada, por isso que não é sucessão secundária, é uma sucessão primária. Tá bom? Onde que geralmente acontece isso? Em zonas que pegaram fogo, exemplo, o Cerrado brasileiro, ele naturalmente pega fogo. Até um dos motivos dele sofrer queimadas não naturais direto, né? A galera vai lá e taca fogo e fala, não, pegou fogo sozinho, né? Ele naturalmente pega fogo. E aí, algumas sementes ficam no subsolo e elas só nascem depois que elas são chamuscadas pelo fogo. Ou seja, a quebra da dormência para poder germinar a planta só acontece depois que ela foi chamuscada pelo fogo. Então já tem alguma forma de vida ali. Se já tem alguma forma de vida, então aquilo dali é uma sucessão secundária.
tá? Região de campos que foram abandonadas, né? Fizeram, sei lá, região para plantação de uma agricultura, mas depois abandonou. Tem alguma forma de vida para que aconteça sucessão ecológica. Então aquilo ali é sucessão secundária, tá? E zonas alagadas também, tá bom? Então aqui esse desenho, ó, eu não estou partindo de uma rocha nua, eu já tenho algumas espécies vivendo. Isso aqui é uma sucessão secundária. Rio de Janeiro a gente tem uma demonstração clara de sucessão ecológica secundária. Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca ela foi amplamente destruída nos ciclos de cana-de-açúcar, depois plantação de café no Rio de Janeiro. Né? Um dos impactos ambientais foi a diminuição de água nas regiões. Então, ali a região do Alto da Boa Vista, região de São Cristóvão, ali perto, né, da Tijuca, região, até parte da região do Zona Sul, acabou a água por causa do desmatamento da floresta. Dom Pedro II, percebendo isso, ele vai lá e obriga o reflorestamento da Floresta Tijuca. Então a sucessão ecológica que aconteceu na Floresta Tijuca é uma sucessão ecológica secundária, porque já existiam algumas espécies de vida, e aí começou-se a deixar a vegetação ser reflorestada. Né? E hoje é um dos patrimônios culturais e naturais do Brasil, a Floresta da Tijuca, né? Que tem o Cristo Redentor, o Corcovado, faz parte dessa Floresta da Tijuca. Tá? Então o que a gente vai perceber? A gente tem lá as espécies pioneiras, né? Os primeiros seres colonizadores, que vão, aí outros organismos começam a chegar, as famosas séries, e por último a comunidade clímax, beleza? E aqui você percebe o seguinte, ó, variabilidade de condições ambientais, ou seja, as condições ambientais estão mudando. No começo, no início, ela é maior. No final, essas condições vão ficando cada vez mais estáveis, mais constantes. Então, ela vai diminuindo essa variabilidade. Ela não vai ter tantas modificações nas condições ambientais no final. Então, no início, eu tenho muita variabilidade. No final, essa variabilidade já é menor. Ela vai mudar muito pouco. As condições ambientais elas vão meio que se estabilizar, né? Vai ter mais ou menos uma quantidade de umidade relativa do ar fixa, vai ter mais ou menos uma quantidade de sais minerais fixa, tá? Agora, o contrário disso é a complexidade da biodiversidade. Ou seja, no início, geralmente, a gente tem organismos mais simples, no final, geralmente, a gente tem organismos mais complexos, né? A chegada dos vertebrados e etc. Então, no início, eu tenho uma grande variabilidade nas condições ambientais, as espécies que estão ali são de baixa complexidade. Quando eu tenho uma diminuição da variabilidade das mudanças das condições ambientais, aumenta-se a biodiversidade e a complexidade dela também, ou seja, a gente vai ter mais seres vivos ali, né? Geralmente vertebrados, plantas, quando a gente está falando de animais vertebrados, quando a gente está falando de plantas, a gente está falando de plantas de grande porte, como gimnospermas, angiospermas, essa complexidade aumenta na comunidade clímax, tá? Para a gente fechar, a gente vai fazer uma comparação entre o início e o final da sucessão ecológica, tá? Então a primeira coisa que ele está colocando aqui, o primeiro parâmetro que ele está colocando aqui que eu estou colocando aqui nessa tabela, seria a produção primária bruta dividida pelo consumo. O que é isso? É a produção primária líquida, ou seja, o quanto que a gente está usando. O que é produção primária bruta? Produção primária bruta é a capacidade de se realizar fotossíntese. Repara, se eu fosse colocar apenas, esquece essa parte aqui, ó, dividida pelo consumo. Se eu fosse analisar apenas a produtividade primária bruta, ou seja, a capacidade de se realizar fotossíntese, no início eu tenho poucos vegetais, né? No início eu tenho poucos vegetais. Então a minha fotossíntese é menor. No final eu tenho mais vegetais com vários ramos, né, que a gente chama de pluriestratificado, uma vegetação com vários estratos. Então a fotossíntese é maior no final. Mas toma cuidado.
Quando eu estou colocando barra consumo, eu estou dizendo que eu estou pegando a minha produtividade primária líquida. Ou seja, o que é isso? É a fotossíntese, capacidade de realizar a fotossíntese, dividida pela respiração celular. Lembrando que a fotossíntese ela usa gás carbônico e água, produz glicose e alimento. E a respiração celular, ela usa glicose e alimento e produz gás carbônico e água. São processos meio que antagônicos na utilização e produção de substâncias. Então repara que no começo, para poder ter um crescimento, a minha taxa de fotossíntese é maior no início do que a da respiração. Se eu comparar fotossíntese e respiração, no início a fotossíntese é maior do que a respiração. Então, no início, a produtividade primária líquida é alta. Para que isso? Para que eu tenha mais alimento, tenha mais oxigênio, para que outras espécies consigam ir chegando. Né? Só que quando vai chegando próximo à comunidade clímax, né? Quando a gente chega na comunidade clímax, a fotossíntese ela passa a ser igual à respiração. A fotossíntese feita pelas plantas começa a ser igual à respiração feita pelas plantas e pelos animais. Tá? Então a fotossíntese ela é igual à respiração no final. Logo, se eu tenho um número que é igual ao outro e eu vou dividir um pelo outro, a produtividade primária líquida vai ser sempre igual a 1. No começo, maior do que 1. Vamos supor que a fotossíntese seja 10, a respiração seja 5, ela vai estar menor, né? No começo. Então 10 dividido por 5, 2. Ou seja, maior que 1. Quando chega na clímax, a fotossíntese fica igual à respiração. E se a fotossíntese é igual à respiração, a produtividade primária líquida, que é a fotossíntese dividida pela respiração, vai ser sempre igual a 1. Tá? Então o pessoal fala, a floresta amazônica é o maior produtor de oxigênio para o mundo. Ela é um grande produtor, mas também é um grande consumidor de oxigênio. Tá, gente? Por causa da respiração celular. A fotossíntese é igual à respiração. Então ela produz muito oxigênio, mas ela também consome. Por isso esse discurso de pulmão do mundo está furado. Então no início, a produtividade primária líquida, ou seja, a produtividade primária bruta dividida pelo consumo, é maior que 1. Para que você tenha mais alimento, consiga chegar a novas espécies. Na 2, no final, ela é igual a 1, porque a fotossíntese é igual à respiração. Então a produtividade primária líquida é alta no início, baixa no final, né? Só vai ser igual a 1. Biomassa. A massa dos seres vivos daquela comunidade. No início ela é pequena. E depois essa biomassa vai aumentando. Beleza? E diversidade de espécies. No início, praticamente não temos diversidade de espécies. São aquelas espécies pioneiras. No final você tem maior. Cadeias alimentares. No início você tem muito poucas cadeias alimentares. No final você tem longas teias na comunidade clímax. Essa comparação costuma cair bastante em prova. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham curtido. Até